Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui falamos de ativos do Brasil e do exterior. E hoje vamos falar sobre um fundo imobiliário que tem gerado muita discussão, o PMS11. Vamos mergulhar a fundo nos pontos positivos e negativos desse ativo e descobrir se ele realmente vale o seu investimento. Você já te perguntou por que as maiores posições do PMS estão adimplentes? E como esses ativos estão conseguindo manter um bom patamar de rendimentos, mesmo em um cenário econômico desafiador? Mas nem tudo são flores. Vamos abordar também a queda do resultado por cota desde a sua última emissão, a baixa liquidez e a alta taxa de administração. Além disso, o dividend yield tem sido mais baixo do que outros fundos imobiliários similares. Então, se você quer saber se o PMS 11 é uma boa escolha para a sua carteira, fique com a gente até o final. E não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos começar. Vamos então para os resultados, do fundo. Temos aqui praticamente um ano de resultados mensais, A gente observa ali em termos de receita, Tem tido até um ligeiro aumento. Há um ano atrás ele estava tendo uma receita de 1 milhão e 400, agora 1 milhão e 550, A gente observa aí principalmente puxado ali pelas receitas em CRIs, tá? Fundos imobiliários, ele tem uma participação um pouco menor, Tirando as receitas, ele tem tido um resultado por cota aí na casa dos 9 centavos, Ele já teve um resultado por cota um pouco maior, E também essa distribuição tinha sido um pouco maior, ele ajustou ela nos 2 últimos meses para 9 centavos. O que aconteceu aqui, Tivemos uma emissão de cotas ali, no final de agosto. Então, com a entrada dessas novas cotas, o fundo ainda não fez alocações, em rendimentos semelhantes para conseguir manter a distribuição. Então, o fato é que essa nova emissão acabou diminuindo o resultado por cota para o cotista. Vamos falar dos maiores ativos, Ele tem uma posição relevante de Shopping Metrô Itaquera, um CRI ali, com o pagamento ali, vinculado a esse shopping que fica ali na zona leste de São Paulo, A IPCA mais 9,11%, duration de 5,8 anos. Então, temos aqui o histórico de pagamentos recentes, Então, o CRI ele tem mantido ali o pagamento, de juros e amortização. A SolarGrid, empresa aí voltada para energia solar, Então, tem aí uma taxa de aquisição de IPCA mais 10,12%. Também tem tido aí seus pagamentos aí em um patamar estável aí nos últimos meses, A Urba, a empresa aí da MRV, uma companhia de desenvolvimento urbano, IPCA mais 9,5%, Também tem pago aí juros e amortização recentemente, inclusive ela fez uma amortização extraordinária. A Roldão, Roldão Atacadista, um imóvel ali dessa empresa na cidade de São Paulo, que se encontra em obras, a IPCA mais 8,5%. Aqui temos também o fluxo de pagamento previsto desse instrumento. E a FGR Incorporações, empresa aí na área de condomínios fechados, IPCA mais 9%. Então essas são as maiores posições que a gente tem ali, Posições mais relevantes, indexadas aí ao IPCA, dentro do portfólio do fundo. E olhando esse portfólio numa visão geral, temos aí 71% numa média aí de IPCA, quase IPCA mais 9, E 29% a CDI mais 4%. Temos aqui o duration também, 19% duration mais baixo, 37% de 2 a 4 anos, de 4 a 6, 34% e depois mais de 6, 10%. Temos aqui por devedor, temos os maiores devedores, destaque aí para o Shopping Metrô Itaquera, devedor individual. E por setor, temos setor residencial, shopping, geração distribuída de energia e varejo. Então, esses são os principais setores. Aqui é uma visão do indexador, duration médio de 4,2 anos para os CRIs indexados ao IPCA e 1,5 aos CDI. E aqui temos a visão do
patrimônio líquido. De maneira geral, ele tem a maior parte em CRI carrego, fundo imobiliário, carrego e algumas aplicações financeiras. Então aqui temos uma lista de todos os CRIs que compõem a carteira do fundo, né? Essa lista aqui é extensiva, então são todos aqui. E temos também uma lista aqui dos fundos imobiliários que fazem parte do portfólio. Destaque para o Capitânia, né? CPTS 11 e o IRZTR 11, né? São aí as duas maiores posições dentro do portfólio. Só voltando um pouco para falar do patrimônio líquido, né? Então já acabamos de falar aqui dessa composição, né? Quase 110 milhões e 11 em CRIs e 11 milhões em fundos imobiliários, né? Se a gente pegar lá a demonstração de resultados dos últimos meses, né? A gente observa que os CRIs estão em média pagando 14,3% de dividend yield e em relação ao preço que ele adquiriu ali no patrimônio, né? Nos ativos. E o fundo imobiliário são fundos que estão pagando um dividend yield nesse momento de 17,2%. É um bom resultado, principalmente esse de fundo imobiliário, né? Ele conseguiu aí pegar fundos que estão pagando nesse momento uma taxa bem interessante em relação ao seu valor patrimonial. Vamos trazer aqui o gráfico indicadores. Então, ele está aí na casa de 6,95, né? Temos aí um dividend yield nesse preço de 16,9%, né? O valor patrimonial de 9,02. Então, a relação preço-valor patrimonial está descontada aí, 0,77, né? A liquidez dele é baixa, são 330 mil reais por dia de liquidez diária e 7.700 cotistas. E aqui um ponto, né, importante considerar, né, o dividend yield, ele está considerando ali meses lá atrás que tinham pagamentos mais altos. Ele reduziu o pagamento nesses 2 últimos meses, né, então podemos entender que o número dele está um pouco inflado em relação à realidade que ele tem observado ali depois da sua nova emissão. E aí, comparando ele com outros fundos imobiliários de papéis, né, de porte semelhante, né, chamando a atenção, se a gente pegar os 2 últimos meses, multiplicar por 12 e considerar esse como o rendimento esperado, né, do dividend yield no preço atual do fundo, a gente teria 15,5%, que é o valor mais baixo aí que praticamente todos, né, seria o segundo pior valor dentro dessa relação aqui de 6 fundos imobiliários que têm aí características semelhantes. O seu preço-valor patrimonial ele está descontado, mas nesse grupo ali podemos considerar que é uma média. A liquidez dele é baixa, mas perto do porte que ele possui é um pouco mais alto do que outros fundos imobiliários, são 8 mil cotistas quase, 7,8% em caixa, né? O patrimônio aí na casa de cento e poucos milhões de reais. Taxa de administração é mais alta que desse grupo, né? 1,1% sobre o patrimônio, né? Quem investiu há um ano atrás pegou aí uma baixa significativa no valor da cota, 21%, mesmo tendo recebido 13,5% de dividendos em relação ao preço que ele pagou lá atrás, né? Então a gente está considerando o preço de entrada, é um dividendo on cost, né? Então ele fica aí com ganho total negativo, perdendo, né, um dinheiro significativo aí quando a gente inclui até a inflação na conta, né? E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no PIMIS 11. Do lado positivo, são as maiores posições estão adimplentes, né? Ou seja, estão em dia com as suas obrigações, ativos que estão pagando bom patamar de rendimento, né? Eventualmente, se a gente tiver uma piora ainda maior de cenário econômico, né, algumas dessas empresas podem enfrentar dificuldades, né? E do lado negativo, a gente tem aí a queda do resultado por cota desde a sua última emissão, baixa liquidez do fundo, a dividend yield, né, considerar a distribuição em patamar mais baixo dos últimos meses. E aí, quando a gente leva essa conta em consideração, a gente percebe que o dividend yield dele é mais baixo atualmente em relação a outros fundos de papel de porte semelhante, e é um fundo que apresenta uma taxa de administração mais alta, né? E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo.
E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.